Fala galera, tudo bem com vocês? Então bora lá para mais uma videoaula de ciências com a professora Raquel. Na aula de hoje nós daremos continuidade ao filo dos artrópodes, então bora lá? Nós já falamos sobre a classe dos insetos e dos aracnídeos. Na aula de hoje nós falaremos então sobre as demais classes. Vamos lá? Os crustáceos, pessoal, quem são os representantes dessa classe? Camarão, siri, caranguejo e até o tatuzinho de jardim. Quantas patas eles têm, gente? Eles têm 5 pares de patas, apresentam 2 pares de antena e o corpo também é dividido como os aracnídeos, tá? Então, eles têm o cefalotórax e o abdômen. O grupo dos crustáceos, ele reúne uma grande variedade de animais aquáticos, sendo que apenas um deles vive em ambiente terrestre, que é justamente o tatuzinho de jardim, ou também chamado de tatu-bola, né? Tatu-bolinha. A maioria vive no mar, mas também temos alguns crustáceos que vivem em água doce, tá? E até alguns que vivem em água salobra. Nós já falamos sobre essa palavrinha, aquela água que tem a concentração de sais intermediária, né? Não é nem a água do mar, nem a água doce. É no caso de mangues, tá bom? Manguezal, por exemplo. Então, novamente, os representantes, camarão, lagosta, siri, caranguejo, lagostim, pitu. E eles apresentam, gente, um desenvolvimento indireto, ou seja, passam pela fase larval, ok? Todos os crustáceos, então, eles possuem 2 pares de antenas na cabeça. Suas outras características podem variar entre as espécies. A cabeça e o tórax são fundidos numa peça só, como a gente já falou, que é o chamado cefalotórax. Seus olhos, eles se articulam com o corpo por suporte móveis, que lhes permite girá-los em todas as direções. Suas patas servem para agarrar, nadar, correr, respirar e cuidar dos ovos. Por isso ele tem formas muito variadas. Então existem algumas patas de crustáceos que são como pinças e outras que parecem mais remos, tá? A sua respiração é branquial, mas o tatuzinho de jardim, que é terrestre, ele tem uma respiração traqueal. Nós vamos falar um pouquinho melhor sobre essa respiração traqueal já já. Lembrem dessa palavra, traqueal. Os representantes que moram dentro d'água, então, respiram através de brânquias, certo? O terrestre, que é o tatuzinho, vai respirar através de traqueias. Já falaremos sobre isso. A reprodução ocorre por fecundação interna, ou seja, dentro do corpo da fêmea. As fêmeas, elas vão guardar os ovos dentro do seu corpo, né? E depois essas larvas vão originar organismos adultos. Agora nós falaremos sobre a classe dos quilópodes e dos diplópodes, tá? Como exemplo, nós temos as centopeias, né, chamadas de lacraia, e o piolho de cobra. O número de pata é diferente entre essas duas classes, tá? Nos quilópodes, eles têm um par de patas em cada um dos segmentos. E a divisão do corpo deles é a cabeça e o corpo, certo? Os diplópodes, como o próprio nome já diz, é de 2, né? Então, os diplópodes, eles vão apresentar 2 pares de pata em cada um dos segmentos e o corpo é dividido em cabeça, tórax e abdômen. E eles apresentam um par de antenas, tá bom? Essas duas classes de artrópodes, elas também são conhecidas como miriápodes, que em grego significa 1000 pés, né? Então, eles têm bastante pezinhos. As centopeias, lacraias e o seu parente são os quilópodes, tá? São animais agressivos, achatados, venenosos, ágeis e muito rápidos. E eles se abrigam em festas e saem à noite para caçar. Possuem um par de antenas, um par de patas em cada segmento, né, em cada pedacinho dele. E tem então o corpo dividido em cabeça e tronco. Que anteriormente eu falei cabeça e corpo, né? Desculpa, cabeça e tronco. Já os piolhos de cobra, eles são diplópodes. O que significa que eles possuem, então, 2 pares de pata em cada segmento, né, em cada pedacinho deles. São animaizinhos cilíndricos que vivem na terra úmida. Eles são lentos, inofensivos e herbívoros. Preste atenção nisso. Tem uma perguntinha na tarefa sobre o hábito alimentar dos piolhos de cobra.
Então, eles são herbívoros. E quando eles se sentem ameaçados, eles têm o hábito de se enrolar para esconder a sua parte da barriga, né, o seu ventre, que é mais desprotegido. O corpo é dividido em cabeça, tórax e abdômen. Vamos falar um pouquinho sobre as lacraias, pessoal. São animais caçadores noturnos, muito rápidos, e tem o corpo adaptado para entrar nas frestas, né, onde elas se escondem durante o dia. Elas podem medir até 23 centímetros e se alimentam de insetos, lagartixas, camundongos e até filhotes de passarinhos. Tem o corpo formado por mais ou menos 21 segmentos. E em sua cabeça elas têm 2 antenas e olhos. Embaixo dela ficam os ferrões venenosos que funcionam como pinças. Então, pessoal, elas também têm estruturas para inocular o veneno, assim como as aranhas. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a respiração dos artrópodes de modo geral. Finalizamos as classes, vamos falar dos artrópodes de modo geral, ok? Então, nas diversas classes de artrópodes, o tipo de respiração vai variar, tá? O que faz com que varie é o habitat dele, certo? Então, muitos artrópodes são terrestres. Os insetos, os diplópodes, os quilópodes e um só do crustáceo, né? Que é o tatuzinho de jardim. Eles são animais terrestres, então eles respiram retirando o oxigênio do ambiente por estruturas chamadas de traqueias. Portanto, a respiração desses indivíduos que eu falei, dessas espécies que eu falei, é uma respiração traqueal, tá? A respiração traqueal é o tipo de respiração em que as trocas gasosas, né, gás carbônico e oxigênio, elas vão acontecer através das traqueias. Quem são as traqueias, Pro? As traqueias são tubos fininhos, espiralados e ocos, que tem bastante quitina, inclusive. E eles estão assim ao longo do corpo do animal, né? Eles se abrem diretamente na superfície do corpo e eles têm poros. Na pontinha deles, no finalzinho deles, tem os poros, são chamados de espiráculos, tá? É através dos poros que haverá a troca de gás. As traqueias, elas formam um sistema altamente ramificado, permitindo a oxigenação em todas as partes do corpo do animal. Interessante também que a traqueia ela está ligada a músculo. E esses músculos, eles se contraem, estimulando a entrada do ar, tá bom? Para o ar entrar nos espiráculos, né? Que são os buraquinhos da traqueia. E aí, pessoal, falamos dos artrópodes terrestres. Já os artrópodes aquáticos, como os crustáceos, com exceção, claro, né? Ao tatuzinho de jardim, que é um crustáceo, mas é um crustáceo terrestre. Então, por exemplo, os camarões, eles têm a respiração branquial, né? Então, as brânquias, elas são estruturas que retiram o oxigênio dissolvido na água para a respiração do animal, né? Agora, pessoal, qual seria a importância econômica dos aracnídeos? Gente, os crustáceos, como o camarão, a lagosta, o siri, o caranguejo, são utilizados na culinária de todo mundo, certo? Nós temos também o bicho da seda, que é usado na sericicultura. Olha uma palavrinha nova para nós. Sericicultura. O que seria isso, Pro? É a criação do bicho da seda para a gente utilizar a seda na indústria, certo? Então, isso também é uma outra importância econômica. E por último, lembrando das abelhas, né? Que são úteis na produção de mel e dos seus derivados. Própolis, por exemplo, né? E aí eu queria... O favo também, que o ser humano come. E aí eu queria explicar para vocês 2 produtos oriundos das abelhas. Então, existe a geleia real, não sei se vocês já ouviram falar, mas ela é uma secreção, é uma enzima digestiva produzida nas glândulas das abelhas operárias jovens. E o que é o mel? O mel ele vai ser a mistura, a junção do néctar que foi coletado das flores com a geleia real, certo? Então, o mel nada mais é do que a geleia real, que é essa enzima das abelhas, misturado com o néctar das flores. E sobre a importância de a gente estudar o filo dos artrópodes, né? Por que é importante a gente estudar, a gente conhecer esse filo? Pessoal, existe uma infinidade de insetos que são transmissores de doenças, como o Aedes, né? Que vai transmitir a dengue, zika, chikungunya. O Anopheles, que é um mosquito que transmite a malária. O Culex, que é uma espécie do mosquito que transmite a elefantíase, tá? Nós temos o Triatoma infestans,
que é o nome do barbeiro, tá? O nome científico do barbeiro que transmite a doença de Chagas. E além dos parasitas, como o ácaro, sarna, piolho, os ácaros da pele, certo? Então, todos esses organismos, eles são artrópodes, por isso a importância dada pela área da saúde ao estudo desse filo. Vale a pena citar também, claro, que os artrópodes, né, que produzem substâncias nocivas, ou seja, venenosas, que causem danos à saúde do ser humano, como as aranhas e os escorpiões. E as lacraias também, né? Então, esses aracnídeos, eles são responsáveis por muitos acidentes envolvendo adultos e crianças. A lacraia não tanto, né, em termos de acidente com o ser humano, mas então esses animais que apresentam veneno, eles precisam ser estudados para que a gente consiga produzir remédios, medicamentos, para a gente saber como a gente tem que prevenir, né? A gente só previne aquilo que a gente conhece, por isso a importância de estudá-los. Vamos falar então agora das tarefas. Observem as páginas que vocês farão com a aula de hoje. Página 84, apenas 2 exercícios, o 6 e o 7, tá bom? E na página 85, vocês farão o 2, o 3, o 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá bom? Bom, pessoal, assistam a essas videoaulas quantas vezes vocês julgarem necessário. E eu espero que vocês tenham bastante facilidade para resolver os exercícios da tarefa, tá bom? Obrigada e até a próxima aula. Tchau!